Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 28º dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra? E esse estudo é composto por 40 vídeos, onde em cada um deles a gente aborda um aspecto diferente que vai te ajudar a encontrar o teu propósito de vida conforme as Escrituras Sagradas. E a lição de hoje é: isso leva tempo. Isso nos diz muito a respeito do processo evolutivo que cada um de nós passa aqui na Terra. Aqui nós estamos de passagem, aqui é uma preparação para a eternidade. Isso quer dizer que temos que desenvolver algumas características, desenvolver o fruto do Espírito. E tal qual uma fruta realmente precisa de um tempo para crescer, se desenvolver, amadurecer, assim também é com a gente. Tudo na Terra tem seu tempo próprio e seu momento apropriado. Isso está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Não existem atalhos para se chegar à maturidade. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amaduro mais rápido ao fruto, ele perde o seu sabor. Não há como comparar o sabor de uma fruta amadurecida no pé do que aquelas que a gente compra na feira, que foram colhidas verde para que durante todo o processo de transporte e manipulação dela até que chegasse à disposição do consumidor final, ela pudesse estar numa aparência quase madura, para que não houvesse perdas no processo. Essa fruta não tem comparação, o sabor dela com aquela fruta que você foi lá e colheu do pé madurinha. Quem mora no interior, quem tem árvores frutíferas, quem tem esse privilégio, sabe do que eu estou falando. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. O tempo de Deus não é o mesmo tempo da gente. E, aliás, essa é uma das maiores frustrações de que o nosso tempo, o nosso cronograma não está ajustado com o dele. A gente tem pressa, a gente quer as coisas para ontem. Enquanto que o tempo de Deus, tudo acontece lentamente, da melhor maneira possível. Que nós tenhamos essa capacidade de saber esperar aquilo que o Senhor tem para nós no tempo dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Discipulado é um processo pelo qual se toma a forma de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é o seu destino final, mas essa jornada durará uma vida inteira. Essa jornada envolve acreditar por meio da adoração, pertencer por meio da comunhão e transformar-se por meio do discipulado. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais por persistência e constância. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, parte B. Embora Deus possa nos transformar imediatamente, Ele optou por nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos. Nosso aprendizado é lento. Deus, porém, é quem de fato sabe do que precisamos. Temos muito a desaprender e a aprender também.
Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Isso está escrito em Efésios, capítulo 4, versículos do 22 ao 25. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados ou substituídos. Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Essa é uma triste realidade, mas que precisa ser mudada. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. E hábitos, eles também levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de seu caráter é a soma total dos seus hábitos. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo, praticando-os. E isso leva tempo. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. Isso vale para caráter, comportamentos e práticas desportivas. Um exemplo para vocês: cubo mágico, aqueles quadradinhos que tem várias faces, não necessariamente quadradinhos, porque hoje eles têm vários formatos. Eu não consigo montar aquilo. Já procurei na internet, não consigo. E esses dias eu comprei um cubo, porém, na verdade, ele é no formato de pirâmide para o meu filho, porque eu achei lindo e tão gostoso de manipular, mas nem eu nem ele conseguimos montar do jeito certo. E aí a gente foi procurar na internet. Gente, eu fiquei passada. Eu com as duas mãos livres não conseguia montar o negócio. E eu vi vídeos de pessoas que, assim, de olhos vendados, conseguem fazer todas as faces ficarem na mesma cor. Isso é prática, isso é habilidade desenvolvida com constância, com treinamento, com perseverança. Da mesma forma, são as características que vão nos aproximar do nosso Senhor Jesus. A gente precisa desenvolvê-las habitualmente. Não é uma tarefa fácil, mas exige sim perseverança e constância. Ou seja, não é fazendo uma coisa boa lá uma vez ou outra. Não, isso tem que ser um hábito. A gente precisa desenvolver essas características. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Isto está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Na vida espiritual também existem estações e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, como na primavera, mas também pode ter um período de estabilidade e provações, como o outono e o inverno. Outro detalhe importante: mantenha um registro das lições aprendidas. Eu já falei em outros vídeos, eu tenho um caderninho onde eu escrevo os principais versículos da palavra do Senhor que marcaram a minha vida ou que são úteis para que eu possa compartilhar com outras pessoas, e as informações que eu aprendo eu também costumo registrar para que eu tome o hábito de verificá-las frequentemente. Como eu trabalho com crianças, eventualmente eu sou questionada sobre algum versículo, sobre alguma passagem bíblica, então muitas vezes eu recorro a esse caderninho para poder ter a resposta na ponta da língua. Eu tenho facilidade para decorar o versículo, mas eu tenho dificuldade de saber aonde está escrito. Então eu tenho eu tenho um software no meu notebook que ali, então, eu coloco a passagem bíblica e ele vai me dizer onde é que está escrito. E aí, claro, eu vou conferir com o meu exemplar
E aí, então, anotar no meu caderninho para quando eu precisar dessa informação, ela estar disponível. Isso é muito importante, porque a gente tem muita coisa na cabeça, a gente tem muitas atividades, muitas coisas para lembrar, e aquilo que realmente é importante muitas vezes acaba sendo esquecido. Então é importante a gente tomar nota. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente possa tomar nota dessas informações tão preciosas e nos lembremos dela com frequência. Seja paciente com Deus e com você mesmo. A Bíblia está cheia de exemplos que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente dos líderes. E aqui a gente tem vários exemplos: Abraão, Jacó, Moisés, José, enfim, tem uma série de pessoas que nos servem como referência, de pessoas que passaram por um longo período de transformação, que eles foram moldados, houve um período de negação e muitas vezes foi um período longo até que o Senhor pudesse realmente realizar a obra na vida daquela pessoa. Se a gente for olhar, por exemplo, no caso de José, quando jovem era ridicularizado pelos irmãos por ter sonhos, e era chamado inclusive de sonhador. Os irmãos tinham ciúme dele, prenderam ele, jogaram numa cisterna, depois venderam ele como escravo, disseram para o pai que ele tinha sido morto por uma fera, e ele foi levado como escravo para o Egito, um país distante, uma língua diferente. Lá ele foi trabalhar como servo, acabou preso, enfim, mas depois se tornou governador do Egito, e através da função de governador ele pôde prover o sustento para sua família e livrá-los da morte pela fome. Então, se a gente tomar o exemplo de José, por exemplo, Deus, ele não demora, ele faz o que precisa ser feito no tempo certo. É que às vezes a gente não tem a paciência para esperar. É aquele crente miojo, né, que quer a oração pronta em 3 minutos. E na verdade não é assim. O tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso. Porque o Senhor conhece o tempo que cada um precisa para assimilar cada etapa do processo. E se acontecer de um dia para o outro, é muito fácil de o povo esquecer. Se a gente for olhar a Bíblia e pegar o livro de Êxodo, que foi justamente a saída do Egito do povo hebreu, e ver aquela peregrinação que durou 40 anos, o povo tinha saudade da cebola, tinha saudade do pepino. O povo reclamava que queria comer carne. O povo reclamava que só tinha maná. O povo reclamava... Gente, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou com o pé em terra seca. E o povo esqueceu. Deus mandou maná do céu, onde não tinha nada para comer, e o povo esqueceu. Então, assim... O Senhor nos criou e Ele sabe como eu e você somos e o quanto a nossa mente ela é esquecida. Então é importante que a gente passe por os processos, que aproveite todas as oportunidades para que lá na frente a gente possa olhar para trás e ver o quanto a gente evoluiu, quanto a gente perseverou e quanto o Senhor transformou a nossa vida. Mas é importante que a gente permaneça. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz do dia para a noite, mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência no processo. Tiago aconselha: por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Não desanime. Você não está aonde deseja estar,
mas também não está aonde costumava estar. É um processo. E com certeza você vai chegar no lugar aonde o Senhor quer que você chegue. Apenas persista. Tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pergunta para meditar. Em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Espero que você realmente consiga encontrar o seu propósito e que você possa viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe grandemente. E se você perdeu algum vídeo dessa série, é só voltar lá no canal que tá tudo guardadinho para você. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Te vejo no próximo encontro e até lá!